Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023, no Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Como Ser Cheio do Espírito Santo, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Sabia que a irmã Neide ia gostar desse tema, né, irmã Neide? Glórias a Deus, tema muito poderoso e tenho certeza que todos nós vamos sair daqui hoje cheios do Espírito Santo, viu? Talvez a irmã Neide tenha que sair daqui carregada da glória de Deus. Profetiza a sua vida aí, mulher, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo na presença de Deus. Vencemos mais uma semana nele, né? É Ele que nos faz vencer cada dia. Cada dia nós enfrentamos desafios diferentes, né? Obstáculos, aflições, que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele disse também, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nele nós somos mais que vencedores, porque ele é quem vence as nossas guerras, amém? Glórias a Deus. Quando confiamos no Senhor, entregamos na mão dele e confiamos, ele é fiel para nos fazer vencer todas as nossas lutas, amém? Glórias a Deus. Então quero já nesse momento estar orando ao nosso Deus, vamos agradecer por mais uma semana, convido a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus, você que está online também, glórias ao nome do Senhor Jesus, curve a sua cabeça, ore conosco, vamos nos humilhar, igreja, diante do Senhor Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com o nosso coração puro, nosso coração sincero, coração quebrantado diante do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, estamos aqui, Pai, unidos como igreja, unidos no Teu nome, Pai, em um só propósito, em um só pensamento. Aleluia, louvado seja Deus, e é maravilhoso estar na Sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que se fazem presente nessa noite, todos que estão online, todos que estão no presencial. Obrigado pela vida dos Teus servos, das suas servas. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, pelas famílias que estão nos ouvindo agora, esses que estão em tempo real e esses também que estão ouvindo esta gravação. Obrigado pela vida de todos esses. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa
para os nossos corações, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Queremos nos apresentar diante do Senhor com o coração quebrantado, com o coração humilde, coração arrependido, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Reconhecemos que somos pecadores, mas confiamos em Ti, confiamos no Teu perdão, na restauração, que só o Senhor pode restaurar as nossas vidas, só o Senhor pode transformar vidas, ó Pai, e nós Te pedimos nessa noite, transforma as nossas vidas, Pai, encha-nos com Teu Santo Espírito, Pai, queremos, aleluia, sair daqui transbordando da glória do Senhor, dos dons espirituais, Pai, assim, meu Pai, glórias a Deus, como Pedro e João estava cheio do Espírito Santo do Senhor, quando mandou o coxo, Pai, na frente do templo, aleluia, levantar e andar. Nós queremos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito Santo também, desta forma, pregando a Tua palavra com autoridade, anunciando o Evangelho, as boas novas para o mundo, Pai, com autoridade, sem temer o homem, sem temer o mundo, sem temer, meu Pai, os cancelamentos, Pai, aleluia, nós queremos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, receba, Pai, todo louvor e toda adoração que vai ser entregue ao Senhor nessa noite, ministrada ao Teu coração. Nesta noite não fazemos cultos para nós, Pai, fazemos culto para Ti, Pai, só Tu merece a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Receba, Pai, aleluia, o louvor de cada adorador que estiver louvando, meu Pai, um louvor sincero, seja aqueles que estão online, seja aqueles que estão em casa, na rua, dentro da igreja, dentro da congregação. Receba, Pai, porque é todo Teu, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, vamos já fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, não deixe que nada venha distrair você. Esse momento é o momento de nós adorarmos a Deus, é um tempo precioso e que todos nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo que nós estamos aqui de adorar, para adorar o nosso Deus, amém? Vamos louvar o nome do Senhor, aleluias. Em espírito, vamos declarar em espírito e em verdade, nós Te adoramos, Jesus, Te adoramos, Te adoramos. sim, cante isso, em espírito, aleluia, em verdade, Te adoramos, diga para Ele, Te adoramos. Levante as suas mãos em sinal de rendição e adoração e diga: Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Cante isso mais alto, diga: Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, na casa de Deus, na Tua presença, na casa de Deus. Você pode levantar as suas mãos e dizer graças a Deus. Diga em espírito, cante. Em espírito,
na casa de... Levante as suas mãos ao nosso Deus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Aleluias. Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Aleluias. Não quero continuar assim, eu quero melhorar em ti. Sonda agora o meu coração, esbanja essência de adoração. O meu coração é o teu lugar, achegue-se a mim para ficar. E sem data de partir, moras comigo, moras em mim. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui, eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo, meu melhor amigo, lugar seguro, quando adoro eu estou. Não quero continuar assim, eu quero melhorar em ti. Sonda agora o meu coração, esbanja essência de adoração. Meu coração é o teu lugar, achegue-se a mim para ficar. E sem data de partir, moras comigo, moras em mim. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui, eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo, meu melhor amigo, lugar seguro, quando adoro eu estou. Tens tudo que eu preciso. É suficiente, Pai, para a nossa alegria, para a nossa paz. Aleluia. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui, eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo, meu melhor amigo, lugar seguro. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui, eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo, meu melhor amigo, lugar seguro. Espírito Santo, não me deixes. Não quero ser como sempre fui, eu quero ser o que queres pra mim. Espírito Santo, caminha comigo, meu melhor amigo, lugar seguro, quando adoro eu estou. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus agora com os nossos dízimos e oferta. Convido você para abrir a palavra do Senhor Jesus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso
e mirra. Amém? Os irmãos podem sentar rapidinho. Irmão, o contexto aqui dessa passagem fala quando Maria, né, juntamente com José, estavam ali com o nosso menino Jesus recém-nascido. Eles estavam ali recebendo visita do Oriente, de pessoas de todo canto, né, estavam visitando o Salvador do mundo, o Filho de Deus, aquele que os profetas falavam, né, profetizaram que nasceria da Virgem, né? Estavam ali visitando o Filho de Deus e ele foi adorado com ofertas, né? As pessoas se ajoelhavam, se dobraram e abriram seus cofres e ofereceram o que eles tinham de melhor. O que eles tinham de melhor naquele momento ali? Ouro, incenso e mirra. Amém? Talvez o seu melhor seja o seu tempo. Talvez você não tenha ouro, não tenha prata, mas se você tem o seu tempo, a sua disposição para adorar a Deus, para servir a Deus, o temor que você tem ao Senhor, talvez o seu melhor, né, não é ouro, incenso e mirra, mas o Senhor nos ensina nesta palavra que a adoração não é aquela adoração que você canta um hino, muitas vezes só de lábios, né? Muitas vezes você até dá uma oferta, mas não é o seu melhor, né? Então, é disso que a palavra está dizendo aqui, que nós devemos adorar o Senhor com aquilo que nós temos de melhor, amém? Que você faça isso de todo o seu coração, não por doutrina, não por obrigação, mas pelo seu desejo de honrar ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus honra aqueles que o honram. Se você acha que Deus é digno de honra, honre o nosso Deus. Muitas vezes queremos honrar pessoas, né? Queremos honrar um amigo que talvez indicou para uma seleção, né? Um processo seletivo. Queremos honrar pessoas, né? Mas aquele que não honrar a Deus como ele deve ser honrado, Deus também não tem prazer de honrar aqueles que não o honram. Amém, meus irmãos? Muitas pessoas que desprezam a Deus, mas eles querem muito a bênção de Deus, porém não honra, né? Ao invés de honrar, eles desprezam a Deus, rejeita tudo que é de Deus, né? A gente não vê pessoas assim que rejeita tudo que é de Deus, né? Mas querem muito a bênção do cristão, querem a bênção do cristão, querem, né, pegar o mesmo caminho que o cristão pega, né? Mas isso a gente pode usar a história, né, do povo de Deus que estava ali fugindo do Egito, né? E estava atrás o exército de Faraó com suas flechas, seus arcos, escudos, carros e cavalos, né? E eles viram ali que Deus abriu o mar para o povo de Deus passar. Ele falou lá, o povo de Deus está seguindo aquele caminho ali, ó, o caminho da bênção. Deus abriu o caminho para eles. E aí está o exército de Faraó seguindo o mesmo caminho do cristão. O que é que aconteceu? O mar se fechou e o exército de Faraó foi engolido. Então não adianta pegar até imitar o caminho que o cristão tá seguindo. O Deus está dando um direcionamento para o cristão está prosperando, aí vai o ímpio no rastro. Cuidado para não ser engolido, né, Sérgio? Cuidado para não ser engolido. Não querem honrar o Deus que nós honramos, mas quer a bênção do cristão, né? Então temos que tomar esse cuidado, amém? Que nós possamos honrar a Deus com tudo aquilo que nós temos de melhor. Glórias a Deus. Você que está pelo YouTube, já está disponível aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí para esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você estiver nos ouvindo pela rádio Chegou a Minha Vez, pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo Radiosnet, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você já vai ter acesso ao WhatsApp da igreja, onde você vai... na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Se você estiver pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu do site, vai ter a opção igreja. Você clica na opção igreja, ali na opção igreja vai ter também a opção dízimos e ofertas. Você clicando ali, você já vai ter acesso aos dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais um louvor. Enquanto isso, adoramos também o nosso Deus com os nossos dízimos e oferta. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor.
ainda que você não veja, ainda que você não perceba, ainda que tudo pareça estar dando errado, Ele nunca perde o controle da situação. Filho, eu não perco o controle da situação. Eu conheço a tua vida, sondo o teu coração. Eu domino o universo, tudo está em minhas mãos. Jesus. Eu chamo pelo nome cada estrela, tudo está no seu lugar. Eu criei o oceano, separei a terra do mar. Deixei tudo organizado com apenas uma palavra. Então por que estás inquieto, perguntando o que será dos teus dias, do amanhã e do futuro que virá? Eu controlo o presente no futuro. Ei, eu já estou lá. Já te falei que sou o teu escudo e broquel. Tudo passa, tudo muda, mas permaneço fiel. Você vai sobreviver, guarda no teu coração o que vou lhe dizer. Estou no controle de tudo, estou no controle de tudo. Aquieta o coração, permaneça em oração. O controle é meu, a palavra final quem dá sou eu. Estou no controle de tudo, estou no controle de tudo. O que prometi eu vou cumprir, eu sou fiel. Estou no controle. Estás inquieto, perguntando o que será dos teus dias, do amanhã e do futuro que virá. Eu controlo o presente no futuro. Ei, eu já estou lá. Já te falei que sou o teu escudo e broquel. Tudo passa, tudo muda, mas permaneço fiel. Você vai sobreviver, guarda no teu coração o que vou lhe dizer. Estou no controle de tudo, estou no controle de tudo. Aquieta o coração, permaneça em oração. O controle é meu, a palavra final quem dá sou eu. Estou no controle de tudo, estou no controle de tudo. O que prometi eu vou cumprir, eu sou fiel. Estou no controle de tudo, estou no controle de tudo. Aquieta o coração, permaneça em oração. O controle é meu, a palavra final quem dá sou eu. Estou no controle de tudo, estou no controle de tudo. O que prometi eu vou cumprir, eu sou fiel. Estou no controle. O que prometi eu vou cumprir, eu sou fiel. Estou no controle de tudo. De tudo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos orar o nome do nosso Deus, orar o nosso Senhor.
Vamos agradecer pelas bênçãos, pelas vitórias recebidas. Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai, estamos aqui mais uma vez, queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Pai, por dirigir, Pai, os nossos passos, o nosso caminho, pelas portas abertas, Pai. Nós te louvamos, Pai. Continua, Pai, abrindo portas, aleluia, aonde não tem porta. Continua, Pai, abençoando os teus filhos, dando o direcionamento, Pai, em tudo que eles forem fazer, em cada decisão que os teus filhos forem tomar, que o Senhor, Pai, direciona os teus filhos, que eles tenham a sensibilidade, Pai, para ouvir a tua voz de comando, para ouvir o teu direcionamento, que eles possam ser bem-sucedidos em todo o seu caminho, e que todos nós, Pai, possamos ser cada vez mais generosos, que nós possamos honrar a Ti em primeiro lugar, antes de honrar a nós mesmos, possamos honrar a Ti, Senhor, honrar primeiramente ao Senhor, e fazendo assim, Pai, nós cremos que a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor honra aqueles que o honram, Pai, e que todos nós possamos honrar ao Senhor, continuar honrando ao Senhor, que nenhum de nós venhamos nos corromper, ó Pai, mas que nós devemos permanecer fiel, assim como Tu permaneces fiel, nós também possamos permanecer fiel em tudo que nós formos fazer, Pai, nós viemos permanecer fiel. Prospera os Teus filhos, abençoa cada dizimista, cada ofertante, prospera a Igreja Nova Aliança com Cristo, prospera, Pai, o meu ministério, o ministério da pastora Camila, a Igreja Nova Aliança com Cristo, e essa igreja, Pai, venha ser uma extensão do braço do Senhor, nesta cidade, na terra, em todo lugar, Pai, aleluia. Esta igreja venha ser uma extensão do braço do Senhor para socorrer muitas vidas em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Quero orar também para estar trazendo a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, neste momento também eu peço pela minha vida, Pai. Usa a minha vida neste momento, Pai. Eu preciso do Senhor neste momento para estar trazendo a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é responsável, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra, meu Pai, aleluia, que não provém de homem, mas provém do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, Pai, o Verbo encarnado, Senhor. Que a Tua palavra nessa noite seja entregue, Pai, aleluia, pelo Teu Espírito Santo, que possa usar a minha vida nesta noite. Usa a minha vida, Pai, eu me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor possa me encher do Teu Santo Espírito, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado, vidas venham a ser edificadas, e todos nós possamos sair daqui, aleluia, cheios do Teu Espírito Santo, e que aqueles que ainda não sentiram essa graça, Pai, de estar cheio do Teu Espírito Santo, de ser selado, batizado com o Teu Espírito Santo, possa, meu Pai, sair daqui hoje com este selo, com esta promessa cumprida em suas vidas, e o nome do Senhor seja glorificado, e nós possamos contaminar outras pessoas com este mesmo Espírito, Pai. Nós possamos contagiar outras pessoas com esta glória, com este poder, com essa graça, com essa unção, aleluia, glórias a Deus, e a Tua igreja seja avivada, Pai, que a Tua igreja seja avivada, que o avivamento nós não viemos esperar de fora, Pai, mas viemos, aleluia, glórias a Deus, viemos ser o pavio, meu Pai, o pavio que vai ser aceso para incendiar outras vidas nesta noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus, graças a Deus. Vamos já abrir aqui o nosso banner. Glória a Deus. Como já foi dito, o tema de hoje é como ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, muitas pessoas confundem ser cheio com o Espírito Santo com um movimento estranho. Hoje existem muitas igrejas, né, que aderem a uma doutrina, né, que traz um movimento estranho, um movimento muito parecido com outras religiões, com outras culturas, né? E nós temos que tomar muito cuidado. E essas igrejas muitas vezes julgam aqueles que não têm a mesma prática, né? Não aderem àquele movimento, eles chamam de igrejas frias, né? E nós temos que tomar muito cuidado para não confundirmos,
emoção com unção. Muitas pessoas que se emocionam com barulho, com a melodia de uma música, talvez, né, com um pregador que usa de estratégia, né, adere um estilo para que ele quer provocar aquela emoção nas pessoas, e ele consegue arrancar a emoção daquelas pessoas, e aquelas pessoas elas até fazem barulho. Assim também como no time de futebol a gente vê barulho, como num show de música secular nós vemos barulho. É ou não é? Nós vemos barulho como se fosse uma multidão de pessoas glorificando a Deus, mas ali não é barulho de pessoas glorificando a Deus, são pessoas glorificando o seu ídolo, né? Então hoje nós vemos muitos desses movimentos. Vou contar uma experiência aqui que eu e meu irmão nós tivemos, né? Nós estávamos recém-chegados em São Paulo e nós fomos cantar numa igreja. A gente andou tanto para chegar nessa igreja. Nós estávamos na Zona Sul, fomos cantar na Zona Leste. Nós pegamos trem, metrô, andamos de pé um bocado para poder chegar nessa igreja. E nessa igreja ia cantar o cantor Elias Silva. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cantor Elias Silva, que canta aquela música ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque ficar sofrendo assim e tal. Um louvor que ficou bem conhecido aí, né, no meio gospel. E esse cantor estava no auge, né? E já era quase 9 horas da noite e nada desse cantor chegar. E o pastor deu oportunidade, todo mundo assim, até que ele não costumava dar oportunidade, ele deu oportunidade naquele dia. Grupo que só cantava, só tinha que cantar, só era para cantar um hino nesse dia. O pastor falou: hoje os grupos só vai cantar um louvor, viu que o tempo vai ser pro cantor Elias Silva, que não sei o que, aquela coisa toda. E o cantor atrasou e vamos ouvir o grupo de irmã cantar mais um louvor. E ele olhava pro relógio e nada desse cantor chegar. Daqui a pouco chegou o cantor Elias Silva. Daqui a pouco não, né? Depois de muito tempo chegou o cantor Elias Silva com uma BMW vermelha, né? E entrou assim na igreja, com a Bíblia aqui debaixo do braço, e no outro braço assim tinha uns playback, um punhado de CD, uma caixa de CD, né? E igreja, tava todo mundo cantando. Nós já tínhamos cantado, né? Tínhamos cantado e outras pessoas tinham cantado, vários grupos tinham cantado, e o povo estava preocupado com o Elias Silva. O povo não queria ver Evanildo e Elber, o povo não queria ouvir grupo de louvor, o povo queria ouvir o Elias Silva. E o povo, era difícil de você arrancar um glória dessa igreja, era difícil você conseguir arrancar um glória ali naquele lugar. E quando o cantor chegou, já quase 9 horas da noite, menino, o povo entrou numa glória, como diz o outro, né? Aí o povo glorificando, e gente batendo pé, e gente pulando, e aquela coisa, e eita glória, e aleluia, e glória a Deus, e aquela coisa, porque o homem chegou. Aí eu te pergunto, aquele avivamento ali era por causa do Senhor, do Espírito Santo de Deus? Eram pessoas cheias do Espírito Santo? Ou aquelas pessoas estavam ali cheias da emoção para receber o seu cantor preferido? E a gente vê isso, igreja. A gente vê isso, né? Em grandes eventos. Hoje muitas igrejas estão aderindo a esse formato. Trago o famoso e eu tenho uma igreja lotada e avivada. Na linguagem dele é avivada, mas na verdade é uma igreja cheia de emoção por um ídolo que está vindo ali. Isso não é poder, isso não é unção, isso é emoção, idolatria. É muito fácil chamar o católico de idólatra, é muito fácil chamar o ímpio de idólatra, mas hoje pessoas dentro da igreja estão idolatrando mais do que, porque se você for numa missa, as pessoas elas não têm essa cultura de ficar se manifestando dessa forma, sim ou não? Nós somos católicos também e existe toda uma liturgia, né, dentro da igreja católica, toda uma ordem ali que as pessoas elas se contêm, né? Mas na igreja, em muitas igrejas evangélicas hoje vocês
estão vendo que estão se tornando, os cultos estão se tornando espetáculos de artistas, onde os pregadores que se comportam como artista, cantores se comportam como artista, mas não é esta unção, não é este Espírito Santo que nós vamos pregar hoje, amém? É o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro e em João, quando eles estavam ali indo para a oração no templo, a oração das 3 horas da tarde. Estava ali um coxo que estava pedindo esmola. Muitos anos ele pedia esmola, e quando eles viram, aquele coxo viu Pedro e João entrando no templo, né? Ele estendeu a mão e pediu uma esmola, e Pedro disse: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. É esse poder, é essa unção, é esse Espírito Santo que nós vamos estar buscando hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. A nossa pregação, igreja, a pregação da nossa igreja, tanto a pastora Camila como o pastor Evanildo, nós não queremos aqui emocionar você. Nós não queremos aqui falar palavras decoradas. Você já viu alguns pregadores que eles parece que falam, parece que combina as palavras, rima, né? Parece um poema, né? A gente vê muito isso no David Leonardo, né? A gente vê em muitos outros aí, esses da mídia. Parece que é tudo muito ensaiado, e eles conseguem mexer com a emoção das pessoas, né? Então, nós não temos esse tipo de pregação. A nossa pregação pode até confrontar, confrontar a ovelha, mas é esse confronto que vai nos transformar. Um dia eu fui confrontado porque eu estava cantando para o mundo, e eu queria cantar no coral da igreja, eu queria cantar no grupo de louvor da igreja, e eu tomei um não bem grande. Falou: não, o que é isso? Final de semana esse cara tá nas pambas aí, né? Um monte de mulher em cima dele, ele cantando no cima do palco, quando o povo está tomando cachaça, se escarnecendo. Aí, durante a semana, ele vai estar aqui no altar? Não convém. Ele não está pronto. Ele está em cima do muro. E eu fiquei muito bravo com aquilo, e hoje eu entendo, igreja. Mas foi aquela palavra que me fez eu abandonar tudo, né, pastora Camila? Foi aquele confronto que me fez abandonar tudo. Eu falei: não, se eu não posso fazer os dois, então uma eu vou ter que desistir. Mas eu não desisti de louvar, eu desisti de cantar para o mundo. Amém? Se não fosse aquele confronto, se quisesse, não, cantor, não, pode cantar aqui, viu? Pode emprestar sua voz para Deus, pode dar o resto para Deus, ganha teu dinheiro lá no mundo, né? Mas aí você vem e traz o resto aqui para Deus, que Deus aceita, tá legal. Você vai dar o dízimo? Vai, né? Então tá, os caras abraçam e aceita tudo, mas não, ninguém quis o meu dízimo, ninguém quis o nome que eu tinha lá cantando nas melhores boates de Ribeirão Preto. Ninguém quis saber disso. Falou: aqui, enquanto ele não se decidir, no altar ele não sobe. No altar ele não sobe. Foi esse confronto que me fez eu tomar a decisão certeira. Amém, igreja? Então, não se sinta confrontado, machucado com a palavra de Deus que nós trazemos aqui. Talvez a gente pode ver nas redes sociais palavras muito, né, cortes. Hoje as pessoas fazem o corte de um vídeo, pega só o que convém e coloca lá uma parte muito bonita de uma pregação, mas isso não vai mudar a nossa vida. Pode até consolar por um momento, mas amanhã a tua vida vai estar pior, ou do mesmo jeito ou pior, né? Mas o confronto, ele nos empurra para o propósito de Deus. Amém? A introdução diz assim: Jesus não nos deixou sozinho, ele enviou o Espírito Santo, que nos capacita e consola. O Espírito Santo nos edifica, guia e instrui.
O Espírito Santo nos capacita e consola. O Espírito Santo também nos edifica, guia e instrui. Igreja, se o Espírito Santo nos guia, o que é que eu preciso para ser bem-sucedido no meu caminho, na minha vida, no meu ministério, na minha profissão, no meu trabalho? Eu preciso do Espírito Santo. Não é verdade? E as pessoas, elas não querem, é cafona, né? Buscar o Espírito Santo é cafona. A pessoa quer buscar a bênção, ela quer buscar prosperidade, ela quer buscar o dinheiro, né? Mas o dinheiro sem direção não serve para nada. O dinheiro sem direção não serve para nada. Muitas pessoas se destroem com dinheiro. Quantos jogadores aí compraram um carro de R$1,5 milhão e depois rumou no poste? Vários jogadores, vários cantores já fizeram isso. O dinheiro sem a direção não vale de nada, né? E aí, continuando aqui, a nossa introdução diz assim: se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já habita em você. Quantos são cristãos aqui? Quantos aceitaram Jesus como Salvador? Eu, você, nós já temos o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo, ele não é uma coisa pequena que a gente coloca aqui dentro e fica aquele negocinho pequeno, não. O Espírito Santo é algo muito grande. Quanto mais eu busco, mais eu tenho dele. Quanto mais eu busco, mais eu pareço com ele. Quanto mais eu busco, mais eu tenho o poder dele, a unção dele, os dons dele, né? Quanto mais eu busco estar cheio do Espírito Santo de Deus, aonde habita o Espírito Santo de Deus, igreja, é poder, é unção, é graça, é milagre. Amém? Então, se um cristão, ele vive uma vida no raso, uma vida morna, uma vida, né, mediana, ele não está vivendo o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Ele não está vivendo. Ele pode até ter o Espírito Santo de Deus, mas ele não está cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é algo maravilhoso, igreja. É algo maravilhoso. No início da minha fé, olha bem que a palavra diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque quando você é jovem, você tem tempo de buscar. Eu não tinha responsabilidade, mulher, filho, era meu pai e minha mãe que, né, que cuidava da casa, que pagava as contas da casa. Eu vivia, no início da minha fé, eu vivia só para buscar Deus, igreja. Orava de manhã, orava na madrugada, culto matutino, tarde da bênção, ciclo de oração de manhã, tarde da bênção à tarde, eu só buscava Deus, igreja. E eu sentia que tinha momentos que eu saía na rua, as pessoas se assustavam comigo, tomavam susto. Tem pessoas que não conseguiam me olhar. Eu tinha um brilho, uma glória que era, sabe, era algo muito poderoso. E por mais que a gente busque hoje, que a gente procure um tempo, não é igual quando a gente é solteiro, igreja. Se todo jovem, eu queria muito que os jovens pudessem, sabe, se eu pudesse colocar na cabeça de todos os jovens o quanto é bom ser cheio do Espírito Santo, o quanto é bom se dedicar o seu tempo para Deus. Foi dedicando o meu tempo para Deus que eu adquiri experiência com Deus, a minha fé viva, né? E por muito tempo eu fui usado por Deus, né? Não estou dizendo que eu não sou, não. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu ainda sou. Mas naquele momento ali, novo convertido, que eu dedicava meu tempo, a maior parte do meu tempo para Deus. Hoje meu maior tempo não é dedicado para Deus, né? Por mais que eu priorize, né, o meu tempo para Deus, mas hoje eu seria hipócrita de falar isso, que o meu maior tempo é dedicado para Deus. Não é. Por mais que eu viva hoje integral pela obra, né, o meu tempo, a quantidade do meu tempo não é mais para a obra, porque eu tenho uma família. E o meu ministério, ele começa na minha família. Se eu não cuido bem da minha família, como eu vou cuidar bem da família dos outros? Então, primeiro, o ministério de todo
obreiro começa em casa. O obreiro que ele não ama a sua esposa, não é fiel à sua esposa, não é, delicado com a sua esposa, não se preocupa com a sua esposa, com os seus filhos, ele vai ser um bom obreiro na igreja? Ele está pouco se lixando. Ele pode até montar aquela capa e você pensa, nossa, o obreiro fulano, que homem de Deus. Mas ele não vai enganar por muito tempo, a capa vai cair. A capa vai cair. Pastores que são muito dedicados, mais para o ministério e despreza a família, ele vai ter uma família destruída e um ministério mentiroso. Não é bem sucedido, não. É um ministério mentiroso. Amém, igreja? Então, nós temos que buscar o Espírito Santo porque ele nos dirige. O Espírito Santo nos dirige. Amém? Em tudo que nós vamos fazer, ele nos dirige. Ele nos ajuda a saber dosar, Igual o Senhor deu esse direcionamento, do culto de terça-feira, dar uma pausa, das orações diárias, tudo para dedicar, para cuidar da família, para cobrir a família de oração. A pastora Camila ali, tem vidas que ela cuida ali no seu consultório, e precisa de cobertura, precisa do sacerdote da casa, A Bíblia diz que o homem é o sacerdote da casa. O sacerdote precisa ter essa sensibilidade de cuidar da família, Então, a nossa tradução diz aqui, todo aquele que tem em si o Espírito Santo gera bons frutos. Todo aquele que tem em si o Espírito Santo gera bons frutos. Ou é para gerar, Quem não gera precisa gerar frutos do Espírito. Se a pessoa diz que tem o Espírito Santo, mas ela não gera frutos, aí é onde ela fala, opa, eu preciso buscar mais. Os frutos do Espírito. Busque mais, ore mais e medite na palavra. Todo aquele que é salvo em Cristo deve se esforçar em buscar os dons do Espírito Santo. Amém, igreja? Quando se fala de buscar ser cheio do Espírito Santo, é isso, é você ser cheio do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. É você pôr a mão e Deus curar, pôr a mão, sobre a vida de uma pessoa, a pessoa ser curada, é você ministrar e a pessoa sentir que, olha, quando o pastor ministrou na minha vida, sobre minha vida, eu senti que algo mudou, Era aquela unção que Jesus tinha, que a mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou nas vestes dele, e ela sentiu que foi curada em tocar nas vestes dele. Amém, igreja? Então, para ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia recomenda buscar a Deus em oração e arrependimento. Buscar a Deus em oração e arrependimento. Tem muitas pessoas que até oram, mas elas não se arrependem de nada. Elas oram porque elas querem muita bênção. Mas se nós nos apresentamos diante do Senhor sem arrependimento, o que é que nós fizemos aqui no começo do culto? Agradecemos pelo dia e pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Não é perdoado uma vez e agora você acha que você é impecável. Ninguém é impecável, igreja. Enquanto nós estivermos com esse corpo aqui, corrompido, nós vamos pecar. Em algum momento nós vamos pecar. E nós estamos buscando a perfeição. Vamos buscando a perfeição. Às vezes nós pensamos que estamos libertos de certas coisas, Teve um momento da minha vida que eu achei, que eu jurava por mim mesmo, que não existia mais orgulho dentro de mim, até que o Senhor permitiu eu declarar extrema pobreza e ir lá para o CRAS, em busca de benefício. Ali eu me esperneei. E quem tinha que ir era eu, que eu era o homem da casa. Eu sou ainda. Não dava para dizer, vai lá, abençoada, Foi eu mesmo botar a cara lá, O artista. E na cidade todo mundo sabe que eu sou esse Cleide Camargo, viu? É mais difícil. Foi difícil encarar esse trem aí, viu? Todo mundo sabendo, lá, o ex-Cleide Camargo tá lá no CRAS, ó.
Eu falei, pai, o senhor precisa me quebrar mais um pouquinho, que eu achei que o senhor já tinha quebrado. Tava rotando que... Eu já tava achando que se tivesse alguém mais humilde que eu ia arrancar o pescoço dele fora, uai. E essa pessoa sou eu mesmo, né? Então nós temos que buscar todos os dias, igreja. Oh, Deus, trata comigo. Que caia por terra o velho eu, o velho homem, a velha mulher. Que caia por terra. Tem que ressuscitar todo. Não, no dia que nós se batiza, nós deixa ele lá sepultado. Ó. Nós deixa ele sepultado, mas nós tem que sepultar ele todo dia, o velho homem. Nós tem que sepultar todo dia, porque ele tende a ressuscitar. Por causa do orgulho do homem, por causa da natureza humana que é derivada do pecado, é descendente do pecado. Amém, igreja? Então, para ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia recomenda buscar a Deus em oração e arrependimento, buscando uma vida de santidade e buscando a presença de Deus em todas as áreas da vida, conforme ensina em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, que nós vamos ler, já nós vamos estar lendo essa passagem, né? Então, além disso, é importante ler a Bíblia e buscar a orientação do Espírito Santo em todas as decisões. Igreja, o que Davi tinha de mais bonito era isso. Ele consultava a Deus. Quando ele ia atacar uma cidade, ele consultava a Deus, né? Pedia lá para o levita consultar a Deus. O levita consultava a Deus e dizia: o Senhor está te entregando essa cidade. Pode ir, Davi, que Deus está te entregando essa cidade. Se Deus falasse que não, ele não podia ir. Mas quando Deus dizia que pode ir, ele já ia confiante. Falou, Deus não ia mandar eu ir para eu perder. Ele confiava na palavra de Deus e ele ia. Esse é o segredo, igreja. É você consultar a Deus em tudo que vai fazer, né? Nós, quando estávamos ali na prova, muitas pessoas falaram: Evanildo, faz isso, cara. Oh, você tem talento, você tem um histórico, faz isso, faz aquilo. Coloca um currículo, faz um curso disso, faz um curso daquilo. E as pessoas diziam para Camila: oh, Camila, faz isso, né? Compra tal coisa para vender e tal, e blá blá blá, né? Coloca um currículo aqui, coloca um currículo ali. E a gente aqui focado no Pai. Pai, é para ir, Pai? Deus falou: ainda não é isso, né? Ainda não é. Mas Senhor, como assim? Ainda não é isso. Aí está o segredo, o direcionamento do Pai. Se Ele disser vai, vai. Por mais que você esteja andando na contramão de todo mundo, mas Senhor, o Senhor está mandando ir para lá. Se todo mundo está vindo para cá, Senhor. Se ninguém quer ir mais para lá naquela terra pequena, que não emana nada. Não é uma terra cobiçada igual a Canaã, né? Que emana leite e mel, não. Mas meu filho, eu estou mandando, eu vou te dar aquela cidade, eu vou entregar na tua mão, vá lá. É você confiar, ainda que a circunstância toda a circunstância prove ao contrário. Confia na palavra, no direcionamento de Deus. E o direcionamento que é para mim, não é para a pastora Camila, né? Eu poderia de repente botar, eu manjo muito de som, de aparelhos, tá? Eu poderia montar uma loja na cidade aí, mas Deus mandou fazer isso. Deus mandou eu fazer isso. Uma loja de instrumento, né? Eu sempre sonhei ter uma loja de equipamentos musicais, de instrumento e tal. Uma área que eu sei mexer com isso. Mas Deus mandou? Deus não mandou. Então é sobre isso. É sobre um direcionamento. Perguntaram para ela esses dias por telefone: ô, abençoado, um amigo nosso das antigas aí. Abençoado, rapaz, como é que foi isso aí? Como é que você como é que você virou, né? Como é que chama? Da Polícia Federal, né? Como é que você, né? Foi para essa área aí e tal. Ela falou: direcionamento. Falou: olha, meu irmão, foi um direcionamento que o Senhor deu e tal, e eu abracei. E todo mundo fica assim, sem entender nada, porque não é algo que você fica olhando para os outros, não é seguindo boiada, né?
é seguir o direcionamento que o Senhor nos dá, amém? Então seja cheio do Espírito Santo. Vamos para o segundo banner. Vou tomar mais um pouco de água aqui. Vamos ler aqui alguns versículos que falam sobre ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo ele diz aqui: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Não é se encher da adrenalina que um artista pode proporcionar, não é isso, né? A gente teve um evento que teve aí em Ribeirão, trouxeram o David e Leonardo, né? E aí a gente via pessoas lá postando: que noite, que graça, que palavra. No outro dia tá todo mundo do mesmo jeito. Você não vê transformação de vida. Você vê pessoas continuam bebendo, pessoas continuam comemorando festa junina, pessoas continuam do mesmo jeito, focada em ganhar dinheiro. Você não vê a pessoa cheia de Deus, mudou o foco. Olha, vou colocar Deus no centro da nossa vida, vou procurar santificar minha vida, né? Buscar conhecer, saber o propósito que Deus tem para a minha vida. Você não vê a pessoa mudar. Você vê a pessoa lá na mesma coisa, querendo ostentar, né? Querendo ficar milionário. Então você não vê transformação. Mas aqui o apóstolo diz: não se embriaguem, né? Ele fala aqui de bebida, mas muitas vezes nós não nos embriagamos de bebida, mas nos embriagamos, né, de conteúdos que não edificam a nossa alma. Filmes, né, vídeos, músicas que não edificam a nossa alma, né? Igual cristãos que vivem ouvindo música do mundo. Gente, que edificação. Falar de sofrência, música que fala de sofrência, música do cara que levou uma gaia, né, que foi traído. Isso edifica em quê, gente? Trazendo angústia para a alma, se enchendo de angústia, que nem é dele, contando história da angústia de alguém, da sofrência de alguém, e a pessoa se enche daquilo e diz: ah, porque eu gosto de tomar uma boa bebida e ouvir, né, a música que fala da sofrência. E hoje tem muitos cristãos fazendo isso, igreja. Até pregadores que falam: ah, eu sou pregador, mas eu não vejo pecado nenhum ouvir uma boa música sertaneja. Cuidado, está te edificando? Está glorificando a Deus? Não está, né? Lucas capítulo 11, versículo 13, né? Diz assim, o próprio Jesus diz aqui: vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Espírito Santo só dá quem pede. Espírito Santo é coisa fina, é coisa gloriosa. Deus não vai dar quem não pede. Deus não vai dar. Ah, eu tenho 15 anos de crente. Você pode até ter o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, Deus só vai dar a quem pedir. Você só é cheio daquilo que você busca, né? Você só é cheio daquilo que você busca. E não é diferente quando nós buscamos o Espírito Santo. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, porque isso faz bem para a nossa vida. É da vontade de Deus sermos cheios do Espírito Santo. É um propósito dele, mas ele só vai dar a quem pedir, a quem buscar. Se a pessoa escolher estar na roda dos escarnecedores, é disso que ela vai se encher, né? Do que aquela rodinha, do que aquelas conversas pode proporcionar para a pessoa, é daquilo que a pessoa vai se encher. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, muito conhecido, né? Já fizemos campanha com essa passagem de Gálatas. O apóstolo Paulo diz aqui: mas o Espírito de Deus produz amor,
a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Igreja, isso aqui é ruim? Tudo isso aqui, você já pensou se nós adquirimos tudo isso aqui? Ô pastor Evanildo, eu queria muito adquirir isso aí. Tem que estar cheio do Espírito Santo para ter tudo isso aqui, ó. Se nós queremos ter o nosso coração cheio de amor, quando a pessoa está com o coração cheio de amor, você não guarda mágoa, não guarda rancor, ressentimento, porque seu coração está cheio de amor. Você sente pena da pessoa que te faz o mal. Você sente pena, você fala, coitado, coitada, que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. A pessoa está cega, sem Deus, está ferida, está machucada. Olha a diferença de quem está com o coração cheio de amor, né? A alegria. Quantas pessoas muitas vezes têm o dinheiro, né? Trabalha, é bem empregado, tem uma família, né? Filhos saudáveis, mas você olha para a pessoa, não tem alegria. Mas aqueles que buscam ser cheio do Espírito Santo, você tem uma alegria que contagia, você tem um sorriso para todo mundo. A pessoa te cumprimenta em qualquer lugar, você, fulano de tal. Você fala, rapaz, o cara está quebrado, sem dinheiro, o cara está com esse sorriso no rosto, o que é que esse cara tem? Sabia que as pessoas olham isso? Rapaz, o cara, olha lá, o cara com um palhozinho, né? O cara com um palhozinho, olha lá, chega alegre, sorrindo, tem um sorriso para todo mundo. E quantas vezes você vê o cara descer de um carrão, o cara todo, é ou não é? Não tem alegria, não tem paz. Por quê? Tem Espírito Santo? Não tem Espírito Santo. Então, igreja, é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Ô pastor Evanildo, eu quero ser cheio do Espírito Santo para quê? Para sair promovendo cura para os outros? Não, não é isso. Quando Pedro e João curou aquele coxo, eles não saíram com aquele propósito. Eu vou sair, quando eu vou enfermo, eu vou tacar a mão, vou curar. Aí a pessoa querer se promover. Tem muitos pregadores que faz isso, igual o conteúdo do testemunho aqui. O pastor querer se promover lá, falou, ô pastor Davi, eu quero essa irmã da cadeira de roda aí, vou fazer um culto aqui para essa irmã se levantar da cadeira. E fez o culto e ninguém se levantou, está lá até hoje. Esses dias eu vi o irmão postando foto dela, da irmãzinha lá, né? Continua lá no grupo da mocidade. Aqueles jovens da minha época, tudo já casou, já chegou outro jovem e ela está lá, como se fosse, né, uma jovem criança, é uma jovem, né? Continua jovem ainda, louvando a Deus, feliz na cadeira de roda. Feliz na cadeira de roda, é isso. Ela é mais cheia do Espírito Santo do que o pregador. É sobre isso. Se a graça de Deus basta para aquela jovem, ele não vai levantar. Então, ser cheio do Espírito Santo, pode acontecer que uma pessoa, a sua sombra possa curar uma pessoa, mas isso porque Deus quis fazer. Porque Deus quis fazer. Ninguém pode querer ser cheio do Espírito Santo e sair promovendo cura e milagre por aí, não. Eu posso buscar ser cheio do Espírito Santo e Deus vai me usar na hora que Ele quiser. Amém? Mas ser cheio do Espírito Santo, ainda que Deus não me use para curar, eu vou ser cheio de amor, cheio de alegria, cheio da paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é fiel a Deus, igreja. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho tanto tempo de crente, mas cara, eu nunca consegui ser fiel a Deus. Eu estou sempre caindo, eu estou sempre desviando, eu estou sempre... Está faltando Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele adquire a fidelidade. Está aqui, ó. O apóstolo Paulo diz, bondade, fidelidade, delicadeza, bondade, fidelidade, a humildade. Uma pessoa cheia de Deus, igreja, ela jamais vai ser soberba, arrogante, prepotente. Jamais. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala brando, ela é amorosa, ela tem uma palavra de consolo. Se ele ia revidar alguém que xingou ele, né? Ele fala,
que Deus tem misericórdia da sua vida, ele sai. Mas o cara que não está cheio do Espírito Santo, ele vai botar o cara lá embaixo. Quem é você, rapaz, para me humilhar? Você quer me humilhar? Né? Quantas vezes a gente vê cristão falando: você quer me humilhar, rapaz? Só porque eu sou cristão? Ninguém me humilha não, viu? Eu já vi cristão arrotar desse jeito aí, até em frente à igreja. O cara, né, se sentir que alguém ofendeu, alguém quis humilhar ele com alguma coisa que falou, e o cara desse jeito arrotar arrogância. Se ele está cheio do Espírito Santo, ele fala: ô, meu irmão, te entrego na mão de Deus, abençoado, eu vou orar por você. O cara cheio do Espírito Santo, ele faz isso, né? E o domínio próprio, igreja. Olha quanta coisa maravilhosa. Se a gente experimenta viver tudo isso aqui, igreja, você é bem sucedido em tudo que você for fazer. O propósito que Deus tem para a sua vida, ele acontece mais rápido, tudo isso. Então não é sobre você sair rodopiando por aí, dando rajada de línguas estranhas e querendo curar todo mundo. Não é sobre isso. Se Deus quiser usar, amém, assim vai usar. Mas se Deus não quiser também, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Tendo ali o domínio próprio, você saber controlar, se controlar quando você estiver nervoso, né? Os desejos da carne, você saber controlar. Igual outro dia desse, esses dias, agora eu vi, né? Viralizou aí aquele pregador lá, que hoje eu até falei com a pastora Camila sobre ele, né? Eu vou falar o nome dele, porque o nome dele está rodando aí pela internet, aí não tem nem como esconder. Aquele prega dando risada, sabe? Cláudio Duarte, né? Ele falou em uma das pregações dele aí na igreja, né? Que quando você prega em palestra, fala: o cara estava numa palestra. Não, dentro da igreja, o cara pregando, falando que é normal, é natural, é saudável o homem se sentir atraído por outras mulheres e achar que isso é normal. O que você não pode, varão, é trair sua esposa, mas é natural o homem ver outras mulheres e o homem ficar doido. Que ele falou que um jovem outro dia dele falou assim: pastor, eu queria que você me desse uma palavra aí, porque me ajudasse aí, pastor, porque eu não aguento ver uma mulher que eu fico doido, pastor. Eu não aguento ver uma mulher não que eu fico doido. Ele falou assim: parabéns. Deu parabéns pro jovem. Na pregação ele falou isso. Não, eu dei parabéns para ele. Falei: rapaz, parabéns, que você dá para ver que você é um jovem saudável, é um homem cheio de saúde, é um camarada viril, né? Falando assim, né? E a esposa dele sentada lá na frente dele lá, ó. A esposa dele sentada na frente, ele desrespeitou todas as mulheres falando isso. Que o homem não sei o que, o homem tem instinto de homem, blá blá blá, e tá, achando que é normal o homem sair por aí, né? E não igual um tarado. Por quê? Né? E como uma pessoa cheia do Espírito Santo, não aguenta ver uma mulher na rua? Então isso é falta de domínio próprio, é falta do Espírito Santo. Não basta apenas subir, ser famoso, subir num púlpito e pregar. Isso é fácil, ter uma boa oratória, isso é fácil. Político também tem oratoria, né? Mas ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes você demonstra ser cheio do Espírito Santo por você calar, por você falar pouco. Quem fala muito, isso não é sinal de que está cheio do Espírito Santo. Amém? E a parte B do versículo 23 diz assim: e contra essas coisas não existem lei. Amém? Vamos aqui para o terceiro banner. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O Senhor me deu o seu Espírito. Então tudo que Jesus fez,
os milagres, a autoridade que ele tinha, foi porque o Senhor deu o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava em Jesus. E o próprio Jesus diz que se nós estivermos nele, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que o que eles fizeram. Então é o Espírito Santo, igreja. É o Espírito Santo que faz sinais e maravilhas e que transforma a nossa vida. É o Espírito Santo, né? Então vamos ler aqui a passagem em Atos, né? Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, né? Onde fala da cura de um coxo, né? Vamos ler aqui, ó. Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para os portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola, né? Quer dizer, ele nem pedia cura, né? Ele estava ali pedindo esmola, né? Ele estava desacreditado, né? A fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente, né, Pedro e João, eles olharam firmemente para ele, para o coxo, e Pedro disse: olhe para nós. Oh, que autoridade, né? Que autoridade, né? Olhe para nós. O Pedro falou, né? Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Vamos para a continuidade aqui no próximo banner. Esperando receber alguma coisa, né? Ele olhou, o coxo. Então Pedro disse: não tenho dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Então, igreja, você vê ali, isso sim é a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Você está indo buscar Deus numa tarde, 3 horas da tarde, imagina o sol que eles enfrentaram. E aí, chega, aquilo ali, ele foi impulsionado pelo Espírito Santo, igreja. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Então, quando você está cheio, você é dominado pelo Espírito Santo. O que é que acontece com uma pessoa endemoniada? Ele tem consciência do que está fazendo? Não tem, né? Uma pessoa que está endemoniado, possuído por um espírito maligno, ele faz coisas terríveis. Ele se joga da janela do 5º andar, ele se joga no fogo, ele se lança, né? A pessoa tomada, cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem o domínio próprio, ele tem um domínio próprio ali no sentido dele não conseguir realizar os desejos da sua carne. Ou seja, o Espírito Santo ajuda ele a se controlar e não deixa que ele venha pecar. E esse mesmo Espírito que ajuda ele a controlar a carne dele, o Espírito consegue tomar ele no momento para ele, né? Quando eu sou tomado para falar algo para o Sérgio, para profetizar algo para o Sérgio, é algo que é mais forte do que a minha natureza humana. Então foi isso que aconteceu ali com Pedro. Estavam ali Pedro e João, mas quem foi o tempo todo ali impulsionado e falou com autoridade para o coxo foi Pedro, né? Então você percebe que eles estavam ali cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles chegaram no templo, aconteceu esse milagre, o coxo já entrou no templo com eles, e o coxo pulava, ele pulava de alegria e ele glorificava a Deus, e aquilo virou uma pregação. Aquilo virou uma pregação, né? Vamos ler aqui, ó. Aí o versículo 7, ele diz assim: em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante,
os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, né? Com Pedro e João, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Tremendo, né, igreja? Tremendo. Então, igreja, aqui o contexto, eu vou ler aqui o capítulo 4, versículo 31 do capítulo 4, mas eu vou contar um pouco aqui o que aconteceu até chegar lá no capítulo 4, né? Aconteceu que chegaram ali, eles estavam no templo, né? Aquilo virou uma pregação, porque o pessoal começou a perguntar como é que foi isso, achando que foi ele que tem superpoder e tudo. Ele falou, por que vocês estão admirados? Como se eu tivesse feito alguma coisa por mim mesmo, né? E ele começa a falar de Jesus. Jesus falou que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores e tal, mas foi pelo nome de Jesus, né, que isso aconteceu e tal. Ele não estava tomando a glória para ele. Se fosse desses pregadores aí, né, maluco, já queria ficar. Então, se quiser que aconteça mais vezes, é só me chamar e me pagar um cachê, né, que vai acontecer e tal. Mas ele estava ali ao contrário, não estava tomando a glória para ele. Ele estava dizendo, por que vocês estão me olhando assim assustado, como se eu fosse um super-herói, né? E tal, e ele começou a pregar, para falar dos profetas e tudo, aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês rejeitaram e tal. Ele pregando, né? E chegaram ali, de repente chegaram os doutores da lei, chegaram os fariseus, os saduceus e tal, e falou, com que autoridade você fala essas coisas aí, né? E tal, e prenderam ele até o outro dia. E quando foi no outro dia, né, o conselho, né? O conselho encurralou ele, né? Encurralou ele, falou assim, você não pode ficar pregando isso aqui não, e tal, esse tal, falando desse tal de Jesus e tudo. E eles fizeram, aí prenderam ele, né? Meio que encurralaram ele, ameaçaram ele e mandaram ele embora, né? E aí quando ele chegou junto, né, com as pessoas, com o grupo, né? Pedro e João chegou ali, já sendo liberado, né? Que foi preso e foi liberado. E quando ele se encontrou ali com o seu grupo, eles contaram o que aqueles doutores da lei, né, ameaçaram ele e tudo. E aí o povo decidiu orar a Deus, interceder por eles, né? Aí eles intercederam, fizeram uma oração intercedendo, né? E com todo o respaldo ali, falando de Jesus, usando as palavras de Jesus na oração e tudo. E aí, olha o que fala aqui no capítulo 4, né, no versículo 31. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam tentando calar Pedro e João. Sabe o que Deus fez? Deus encheu todos com o Espírito Santo. E agora não era mais só dois pregando, eram todos pregando. E eles não conseguiam, eles não podiam mais prender Pedro e João, porque agora era uma multidão. E na pregação deles, sabe quantas pessoas se converteram? Mais de 5.000 pessoas se converteram a Cristo. Olha o ribuliço que Deus fez, porque Deus usou a vida de Pedro, né? E o coxo foi curado, e a pregação deles ali, né, em todo esse contexto, mais de 5.000 almas se renderam a Jesus. Pessoas que eram religiosas agora, né, estavam ali convertidas a Cristo por causa da pregação deles. Amém? Vamos aqui para o próximo banner. Já estamos terminando. Amém, meus irmãos? Então, depois de todo esse contexto bíblico que nós apresentamos para vocês, todas essas referências, eu quero apresentar aqui rapidamente 6 primeiros passos para sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Maneide, já pega aí o papel e caneta, viu, Maneide? Então vamos aqui. Primeiro passo é o arrependimento e confissão. Amém?
arrependimento e confissão. Sem arrependimento, ninguém jamais vai ser cheio do Espírito Santo. Tem que ter arrependimento, coração quebrantado, né? Arrependimento genuíno, que é reconhecer, né? Reconhecer que é pecador, confessar os seus pecados. O tempo não apaga pecado, tá, pessoa? Tá, meus irmãos? Tem muitas pessoas que acham que o tempo, mas isso já tem tempo, Deus nem se lembra mais. Se nunca foi confessado, não tem perdão. É necessário confessar o pecado a Deus. Senhor, me perdoa porque eu não deveria ter feito aquilo, eu fiz o que não era agradável aos seus olhos. Confesse ao Senhor. Tempo de crente não perdoa pecado, né? Então, reconhecer, confessar os pecados, reconhecer e confessar os pecados a Deus, né? É fundamental para ser cheio do Espírito Santo. Arrependimento genuíno abre o coração para a ação do Espírito Santo. O arrependimento genuíno abre o coração para a ação do Espírito Santo. Amém, igreja? Segundo passo, a oração. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo só ouvindo música, ouvindo pregação, né? Orando ao Senhor, né? A pastora Camila Gomes foi batizada com o Espírito Santo em jejum e oração e louvor, né? Ouvindo os hinos da bispa, como é o nome da bispa? Eu esqueci. Bispa Virgínia Arruda. Daqui a pouco a mulher saiu de dentro de casa dando rajada de línguas estranhas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Então a oração é a comunicação com Deus. A oração é a comunicação com Deus e uma maneira de buscar a sua presença direta. Amém? A Bíblia diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Lucas capítulo 11, versículo 9. Terceiro passo é a leitura da Bíblia, igreja. A leitura da Bíblia. Ah, pastor, mas quem não sabe ler? Hoje em dia tem aplicativo que lê a Bíblia para nós, né? Então, a leitura da palavra é o terceiro passo para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus, é um guia para a vida, né? É um guia para a vida cristã. E ao estudar a Bíblia, o Espírito Santo nos revela a verdade e nos ajuda a crescer em santidade. Sem santidade, ninguém jamais verá a Deus e muito menos ser cheio do Espírito Santo, viu, igreja? Há igrejas por aí que não pregam a santidade, mas a Bíblia é muito clara quando diz que sem santidade ninguém jamais verá Deus. Amém? Vamos aqui para o próximo banner. Vamos aqui para o quarto passo para ser cheio do Espírito Santo. Vida de santidade. A busca pela santidade, ou seja, viver de acordo com os princípios de Deus, né? Uma vida de santidade é viver de acordo aos princípios de Deus. Isso é essencial para ser cheio do Espírito Santo, para a nossa vida, né? O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida transformada e agradável a Deus. Amém, meus irmãos? Quinto passo, a disposição. Você está disponível para Deus? Ah, pastor, mas eu quero muito servir. Não é esse tipo de disposição que eu estou falando, não. É muito mais profunda a disposição. É a disposição de se submeter à vontade de Deus, né? Está disposto a se render a Deus, e permitir que o Espírito Santo haja em nós. Isso é crucial. Amém, meus irmãos? Essa disposição, né, de se render a Deus, permitindo, né, que o Espírito Santo haja em nós. O Espírito Santo não vai nos tomar de qualquer jeito, não. Sem que eu permita. Eu preciso querer ser cheio e permitir que Deus me use, né? Isso envolve renúncia a si mesmo, renunciar a si mesmo e buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida. É aquilo que a gente falou no começo, né? Esse é o segredo, se submeter a Ele, renunciar
a nós mesmos, a nossa própria vontade, e se submeter, buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida. O sexto, para a gente encerrar, é buscar a Deus em comunidade, né? Buscar a Deus em comunidade, em comunhão com a igreja do Senhor, né? Com os irmãos, né? A comunhão com outros cristãos é importante para o crescimento espiritual. Participar dos cultos na igreja e buscar o encorajamento mútuo pode nos ajudar a ser cheio do Espírito Santo. Experimente a plenitude do Espírito Santo, deixe refletir a imagem de Cristo em você e seja usado por Ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Glórias a Deus. Quantos querem ser usados pelo Espírito Santo nessa noite? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que, aleluia, vamos dizer para Ele que nós estamos disponíveis para que Ele nos encha do seu Santo Espírito. Vamos dizer para Ele que nós nos rendemos a Ele, nos desfazemos de nós mesmos para ser cheio do Espírito Santo, dos nossos desejos, do nosso eu, da nossa vontade, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós nos esvaziamos, pode ter certeza que Deus jamais vai nos levar para um lugar onde nós não vamos nos sentir bem, nós não vamos nos sentir alegres e felizes, né? Se eu perguntar hoje para a pastora Camila, está feliz para o que Deus, para onde Deus te levou? Não preciso nem dar resposta, né? Se perguntarem para o pastor Evanildo, você está triste porque não é um artista hoje? Vocês sabem a alegria que eu tenho de pregar e de louvar o nome do nosso Deus, não é verdade? Então, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, desprendido do nosso eu, desprendido da nossa própria vontade, esvaziados, Pai, de nós mesmos, do nosso próprio eu, para que o Senhor possa nos encher do Teu Santo Espírito, Pai. Que eu seja, meu Pai, cheio do Teu Espírito Santo, assim como o Senhor me chamou, meu Pai, e eu busquei um dia, meu Pai, eu me deixei esvaziar do Teu Santo Espírito e fui parar nas mãos do diabo, mas o Senhor me trouxe de volta e hoje estou aqui, Pai, pela misericórdia do Senhor, pregando a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, no centro da Tua vontade. Eu profetizo, Pai, na vida dos meus irmãos, na vida da irmã Neide, na vida do irmão Sérgio. Enche os Teus filhos com o Teu Espírito Santo, Pai. Na vida da irmã Karina, enche do Teu Espírito Santo, Pai. Não aquele barulho de lata, Pai, não aquela emoção carnal, Pai, que nós adquirimos também quando escutamos um forró, quando escutamos, meu Pai, uma música romântica, quando escutamos, meu Pai, as músicas mundanas, Pai, nós também adquirimos, meu Pai, barulho, adquirimos emoções, meu Pai, mas emoções que não nos edificam, emoções que traz uma alegria, uma alegria passageira, meu Pai, repentina, Senhor. Não, nós não queremos essa emoção, nós queremos a unção do Teu Santo Espírito, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, aquela unção, meu Pai, aquele poder, aquela graça, aleluia, que nos faz ficar calado quando não é para falar, aquela unção, aquele poder, meu Pai, que nos levanta, nos toma, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, para falar quando é para falar, para agir quando é para agir, aleluia, louvado seja Deus. É desse poder, é dessa graça, é dessa unção que nós pedimos ao Senhor nesta noite, Pai. Enche-nos com Teu Santo Espírito, enche a pastora Camila com o Teu Santo Espírito, enche o Miguel, enche a Tua igreja, enche os nossos filhos com Teu Espírito Santo, meu Pai. Glórias a Deus, glórias a Ti, que nós possamos sair daqui transbordado, Pai, da Tua glória, e não venhamos se esvaziar amanhã, Pai, que amanhã nós continuamos buscando, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, do Teu Santo Espírito, que essa busca seja uma busca constante, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, e que cada vez mais possamos estar ainda mais cheios, mais
aleluia, glória a Deus, vulneráveis, Pai, ao Teu Espírito nos usar, aleluia, glórias a Deus, e que cada vez a nossa força, a força da natureza humana, meu Pai, não seja mais forte do que a força do Espírito Santo, que nos domina e que nos conduz, que nos direciona, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, e que a igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, glórias a Deus. Esta é a palavra de hoje. Vamos estar aqui dando os avisos. Na terça-feira, meus irmãos, temos o encerramento da nossa série, a essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Vamos estar meditando nos últimos livros da Bíblia, que na carta de Judas, né? E no livro do Apocalipse. Então os irmãos não percam, tá maravilhosa o fim da série. Então os irmãos não percam, às 19 horas, o culto de evangelismo online. Lembrando que vai ser o último culto da terça-feira. Nós vamos dar uma pausa, tá, pessoal? E a volta pertence a Deus, né? Mas vamos estar dando essa pausa aí. Vamos ter a quarta da bênção nas quinta-feira online e... Eu falei o quê? A quarta da bênção na quarta-feira, né? Online e também presencial. E os cultos ao domingo, tá, pessoal? E como eu falei no grupo da igreja, busque a Deus junto com as suas famílias, viu, irmã Neide? Tenta fazer isso, puxar seus filhos, né? Nem que seja só com o Murilo. Faça culto em casa, coloque um louvor, abra uma palavra, leia para ele, explique o versículo para ele, cante louvores, dê testemunho do que Deus fez na sua vida para os seus filhos. Faça isso na sua casa, faça culto familiar, amém? Ele funciona como a mesma coisa de um devocional. Então tire um dia para você fazer isso na sua família. Se quiser usar terça-feira, você vai usar terça-feira, ou qualquer dia que você achar melhor, mas faça isso. Reúna a sua família, faça questão disso. Quando seu filho vir para sua casa, reúna, faça um encontro para a família almoçar junto, converse com seus filhos, com seu esposo, amém, igreja? Façam isso, tire momentos com a família, para que nós possamos trazer a família para Deus. Não abandone os seus filhos, não abandone o seu cônjuge. Traga, puxe para o Senhor, e você e todos nós, estando cheios do Espírito Santo, nós temos esse poder, viu, igreja? Olha isso, a pregação de Pedro, né? A pregação de Pedro, mais de 5.000 almas eles ganharam para Jesus. Poxa, se a gente ganhar a nossa família, né? Vale mais do que uma multidão, né? Primeiro a gente tem que ganhar a nossa família do que querer ganhar almas lá fora, amém? Então esse é o direcionamento do Senhor. E no domingo estaremos aqui com o culto de Santa Ceia, né? Culto de Santa Ceia, o culto da família com Santa Ceia, no próximo domingo, presencial e também online às 19 horas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, nós te louvamos, Pai, por este culto maravilhoso, por esta palavra poderosa, Pai, que nós possamos pegar, Pai, aleluia, esses 6 passos como gatilho, Pai, para sermos cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai, que todos nós temos esse sentimento, meu Pai, esse entendimento de que nós precisamos, Pai, nunca estamos cheios o suficiente, Pai, mas que cada vez nós possamos buscar estar mais cheio do Teu Espírito Santo, e que todos nós tenhamos uma semana abençoada, direcionada pelo Senhor, Pai, que todos nós possamos tirar tempo com a nossa família para glorificar o Teu santo nome, para exaltar o nome do Senhor, aleluia, para falar da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, e que todos nós tenhamos uma semana abençoada, Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda tudo que leva o nosso nome, Pai. Livra-nos, Pai, do terror noturno, livra-nos do assalto ao meio-dia, livra-nos de acidente, guarda os nossos filhos, Pai, quando não estiver diante dos nossos olhos, Pai. Aleluia, que o Senhor guarde eles, Pai, livra do perverso, livra do maligno, livra da pessoa, do iníquo, do cruel, Pai, livra-nos, Pai, a nossa família, nossa casa,
tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Cura as enfermidades, cura todos os que estão enfermos, Pai. Liberta os oprimidos, meu Pai. Salva os que precisam de salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.